Muito bem, dando continuidade ao projeto da Carolina, o que para mim é um privilégio, o convite dela, para falar um pouquinho com você sobre direito e inovação, e vou trazer algumas ideias, alguns pensamentos, algumas provocações, para que vocês possam trabalhar esses pensamentos, esses insights, no desenvolvimento da carreira de vocês, no desenvolvimento do escritório de vocês, do jurídico interno, enfim, da instituição a que vocês estiverem fazendo parte. Então, o que eu acabei, quando a gente fala de direito e inovação, minha proposta para vocês foi falar em direito, inovação e colaboração através do Design Thinking, que é uma metodologia. Vou falar rapidamente sobre Design Thinking, vou dar uma ideia de Design Thinking, mas a partir dessa ideia fazer diversos apontamentos para vocês, que vocês possam se questionar, que vocês possam buscar o melhor para o desenvolvimento e para a carreira de vocês. E eu, como o Design Thinking tem um projeto muito especial de que nós devemos buscar, eu vou trabalhar bastante com vocês a respeito disso, a melhor pergunta. A ideia que eu tenho para vocês é como transformar a atuação e a capacitação da advocacia para o futuro dos negócios através dos Design Thinking. Então, a ideia é como que eu renovo, como eu transformo, como eu qualifico, como eu olho para frente a atuação do advogado, da advogada, a capacitação do profissional do direito, a capacitação da advocacia para o futuro dos negócios, utilizando ou tendo como um referencial a metodologia do Design Thinking. Eu sempre, então, começo agradecendo, agradeço a Carolina, parabenizo a Carolina por tudo que ela está promovendo através da Linkley e que a gente possa, então, ter essa conversa e possamos dar ideias para que vocês sejam melhores profissionais ao longo da carreira de vocês. A questão, então, não é trazer certeza para vocês, e eu sempre digo, quando as pessoas assistem às minhas conversas, às minhas palestras, eu digo assim, se em algum momento você estiver um pouco perdido, um pouco confuso, faz parte da metodologia. A ideia, como eu disse, não é trazer certeza, mas que vocês possam identificar oportunidades e questionamentos para o desenvolvimento da carreira de cada um. Esse é o meu principal objetivo, que vocês consigam lidar com isso. Então, a questão da incerteza, e logo em seguida vou trazer, inclusive, uma frase já do Simon Sinek, logo adiante, um pouquinho adiante, exatamente para que a gente tenha tranquilidade quando a gente está falando nessas coisas. O que eu sempre digo é que nós vivemos num ambiente de transformação do ambiente profissional e o futuro dos negócios e, por consequência, o ambiente profissional e o profissional do direito deve acompanhar, deve estar participando dessa transformação e entendendo como essa transformação afeta o futuro dos negócios o futuro dos negócios, e mesmo que seja uma pessoa física, o futuro dos negócios das empresas que sejam seus clientes, das relações pessoais, das relações interpessoais, e como é que o futuro reserva para os negócios, como que eu me adapto a isso. E por consequência também eu posso olhar para dentro do meu escritório, para dentro da instituição a qual eu pertenço, para identificar como será essa instituição no futuro e qual seria a questão principal do ponto de vista jurídico que eu deveria estar entendendo para poder oferecer o melhor resultado jurídico. Esse é o objetivo principal que a gente está trabalhando aqui. Quando eu olho e digo isso, eu trago algumas brincadeiras, e essa é uma que eu tenho trazido exatamente para colocar para todos que não existe tantas certezas, que a gente vai trabalhar com algumas distinções. Então, qual seria a previsão para quem está começando, para quem já está há algum tempo e mesmo para aqueles que já estão há bastante tempo por aí? Então, a previsão do tempo e o ambiente jurídico de negócios, principalmente para a nossa advocacia ou para a advocacia, seria sol entre nuvens, com chuvas esparsas, tempestades isoladas ao longo da jornada. Então, quem mora no Rio Grande do Sul, que é onde eu me encontro,
vai ficar muito tranquilo em saber que eu estou fazendo, na verdade, uma conexão com a nossa previsão do tempo tradicional. Ou seja, tem sol, tem nuvens, tem chuvas esparsas, em algum momento vai ter tempestade, a gente vai ter que saber lidar com as tempestades, e quando vier o sol a gente vai saber lidar com uma temperatura agradável, com uma previsão, com um tempo, né, então agradável, e como é que a gente usufrui disso. Então, a primeira questão é, nós devemos estar preparados para todos esses ambientes. Aquele ambiente onde nós estamos mais confortáveis, aquele ambiente onde a gente se sente um pouco mais desconfortável e aqueles ambientes mais complexos e mais difíceis. E a gente estando preparado, nós vamos estar conseguindo ultrapassar a todos esses ambientes e a todas essas situações. E aqui eu faço duas conexões iniciais sobre quem é o advogado do século XXI e quem são os clientes do século XXI. E eu faço esse questionamento trazendo a foto do Suits, mas numa perspectiva específica de como é que é esse advogado, não fazendo uma conexão que eu vou fazer agora com vocês, se utilizando do trabalho em equipe, se utilizando da colaboração. Então, quando a gente olha para o Suits, o meu questionamento é o Suits como personagem, né? O Harvey, a dona, para quem assistiu, né? Quem não assistiu, tenta pelo menos assistir alguns episódios, e o Michael Ross como personagens dessa série, né? E aí eu sempre brinco e faço algumas conexões. Se eu olhasse pro Harley como personagem, né? Como personagem dessa série, muitos dizem, como personagem ele vai muito bem, nota 10. E aí eu brinco e digo, pois bem, se o Michael Ross não estivesse ao lado do Harvey, qual seria a nota que eu daria para ele? E em todas as pesquisas, sala de aula que eu faço isso, geralmente vem para 7, 8, coisa desse tipo, até às vezes 6, né? E aí vou mais adiante, e quando eu digo, beleza, e se a dona não estivesse ao lado do Harvey? E aí a nota do Harvey cai lá para baixo. Por quê? Porque já não existe a atividade solitária, individual, daquele que resolve tudo e daquele que é excelente. Nós precisamos de trabalho em equipe, nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, que nos complementem, que façam potencializar as nossas virtudes e possam minimizar naquelas questões que nós não somos tão bons. Então, a brincadeira aqui é como que a gente hoje trabalha em colaboração, como que nós, mesmo sendo grandes advogados, excelentes advogados, precisamos interagir, ter parceiros, ter colaboradores, para que nós possamos ser melhores, para que nós possamos entregar no fim do dia uma solução jurídica adequada, a melhor solução jurídica. Esse é o nosso desafio. Como que eu estabeleço a minha jornada com as pessoas ao meu lado para que eu possa entregar a melhor solução jurídica. Por isso que a gente pergunta, quem são os clientes do século XXI? Quem é o cliente que quer essa solução? Em que ambiente de negócios esse meu cliente está envolvido? Por quê? Porque o mais importante é que eu tenha dignidade em servir esse cliente, que eu entenda aonde ele está inserido, que eu saiba compreender o modelo de negócios dele, conectar o modelo de negócios do meu cliente com o meu propósito, os meus princípios, os meus valores, e aí poder, ao longo dessa jornada, entregar a melhor solução jurídica. No final do dia, nós precisamos entregar a melhor solução jurídica. O grande desafio é, para eu chegar até lá, hoje eu tenho uma jornada importante, onde eu tenho que identificar diversas questões, onde eu tenho que me qualificar além do direito, onde eu tenho que trabalhar de forma criativa, de forma colaborativa, e eu tenho que buscar dignidade em servir ao meu cliente. Esse é a primeira provocação, o primeiro questionamento para que vocês olhem nesse ambiente todo e saber em que momento vocês estão, aquilo que vocês entendem
que é válido daquilo que eu falei até agora e como que vocês podem se desenvolver e serem melhores e melhor atuar para o desenvolvimento da carreira deles. E o principal, eu sempre digo, vivam com o coração aberto. Sejam apaixonados, tenham muito amor por aquilo que vocês fazem. É 99% do caminho. E quando a gente fala de mudanças, então, pessoal, nós estamos falando em tempo de mudanças e tempo de buscar algo novo. E o grande desafio no quesito de mudanças é que elas não mais se apresentam, né? Não mais vêm, não mais se apresentam de forma cíclica, não existem mais ciclos de inovação, ciclos de mudança, mas sim de forma constante. Então, o momento de mudanças, o tempo de mudanças e o tempo de buscar algo novo é sempre. A todo momento nós temos que buscar as mudanças, a melhoria dos processos, a melhoria da qualificação das pessoas, a melhoria de enxergar quais são as melhores tecnologias aplicáveis ao melhor quadro de pessoas que eu tenho. Como é que eu faço isso? Eu tenho que buscar algo novo a todo momento. Então esse é o grande desafio quando a gente olha uma equipe. Como é que eu continuo entregando o melhor daquilo que eu já sou reconhecido e como que eu trabalho com as mudanças, buscando algo novo. Ou seja, a cada dia a gente tem diferentes escolhas, diferentes oportunidades e novos caminhos a escolher. Esse é o nosso desafio. A cada momento a gente vai ter oportunidades batendo a nossa porta. E quanto mais qualificado nós estivermos, quanto mais cientes do futuro que está vindo, daquilo que a gente está buscando, a gente vai ter melhor condições de escolher o melhor caminho. Então, pessoal, colocando de forma clara, a grande questão é, se eu estou em tempo de mudanças e eu posso propor algo novo, eu tenho que estar recorrentemente pensando quais são os serviços que eu proponho, para quem que eu proponho, concorrendo com quem, o que eu quero fazer diferente e aonde. Se eu tenho isso, eu vou e começo a olhar, quem sou eu? Qual é a minha equipe? O que a minha equipe tem de diferencial? O que tem de diferente, tem de qualificada? Primeiro, pessoas. Depois eu vou olhar, então, quais são os recursos, quais são as competências, quais são as habilidades que a minha empresa, a minha equipe, eu mesmo vou desenvolver para que eu possa cumprir o desejo do meu modelo de negócios. Então, nós estamos olhando inicialmente as pessoas, olhando à frente, que existe uma transformação que ela é constante, não mais cíclica, e eu tenho que olhar para o meu modelo de negócios, porque a partir do meu modelo de negócios, eu vou estar sempre enxergando como que eu melhoro, como que eu qualifico, quais são os meus recursos, quais são as competências e quais são as habilidades que eu tenho que estar constantemente me qualificando e me desenvolvendo. Esse é o grande desafio, né? Então, a gente vem para cá e a gente olha um pouquinho para o Design Thinking. E o que é o Design Thinking? Eu vou trazer só, digamos assim, a coluna vertebral, né? O centro do Design Thinking, coração e pulmão. O que é o Design Thinking? É uma maneira de pensar centrada no ser humano. Então, eu tenho que entender o que o meu cliente quer, quais são as pessoas, o que as pessoas que estão me contratando desejam, ou seja, o centro é no ser humano, e geralmente considerada a habilidade de combinar a empatia pelo contexto do problema, então o famoso, e vocês devem escutar aí a todo instante, né? Quais são as dores que sente o meu cliente? Então, se eu consigo conectar aquilo que o meu cliente sente, quais são as dores que ele está vivenciando, com aquilo que eu posso trabalhar para melhorar as dores dele, e como que eu faço isso? E aí a gente pergunta, beleza, eu já centrei no ser humano, eu sei, e aí? Eu tenho diversas oportunidades de usar todas as ferramentas, toda a qualificação jurídica que eu desenvolvi, seja através do processo, seja através da negociação, seja através da comunicação, troca de ideias,
na criatividade para buscar insights de solução. E essa metodologia que eu trago para vocês não é simplesmente dizer o que está certo e o que está errado, mas sim, através da metodologia do Design Thinking, considerando essa habilidade de combinar empatia pelo contexto dos problemas ou dos desafios de querer ser melhor, criatividade em busca de insight e solução. Então, eu centro no ser humano, eu busco empatia pelo contexto do problema ou dos desafios, para que a quem eu estou buscando atender trabalhe melhor ou cure as suas dores, e eu busco diversas formas de atender isso através da criatividade. Ou seja, eu posso explorar ou, utilizando a metodologia do Design Thinking, eu exploro diversas possibilidades de solução. Eu deixo de ser unidimensional e passo a ser multidimensional, porque eu dou ao meu cliente ou eu converso com o meu cliente diversas possibilidades de caminhos e escolhas de que ele pode seguir com o meu entendimento de solução de problemas. Então, esse é o grande desafio. Então, o que nós temos? Empatia, criatividade e colaboração, ou seja, experimentação. E eu posso trabalhar experimentação com meus clientes numa relação de confiança. Autoconhecimento, que é onde tudo começa, e autoconfiança. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente vai a fundo, com análise comportamental, inclusive, e não o autoconhecimento pelo autoconhecimento. Mas, a partir do momento em que eu compreendi o meu ser, compreendi o meu modelo de negócios pessoal, né? Existe, né? Quando a gente trabalha, qual o meu modelo de negócios pessoal que eu quero? A quem eu ajudo, quem eu sou, como que eu me conecto com as pessoas? A partir daí, eu posso criar formas de me desenvolver. Propósito pessoal e profissional, ou seja, eu tenho que conectar aquilo que eu desejo como pessoa, como ser humano, com aquilo que eu estou propondo profissionalmente. Então, quando eu consigo identificar isso, eu consigo ter objetivamente um belo trabalho. E, mais do que nunca, pessoal, liderança e protagonismo. Liderança e protagonismo não é aguardar que alguém me coloque em determinada posição ou disponha para que eu execute ou exercite algo. Não, protagonismo é individual, como que eu quero levar aquilo que eu acredito do ponto de vista pessoal e profissional para aqueles que estão comigo. Como é que eu inspiro as pessoas através daquilo que eu entendo que são os meus princípios e valores. Então, sejam protagonistas, busquem o protagonismo daquilo que vocês acreditam. Ou seja, exerçam a liderança, não importa em que momento da carreira ou em que cargo ou função vocês estejam, mas ao serem protagonismo e exercer a liderança de inspirar as pessoas, mais e mais pessoas vão estar ao seu lado, caminhando junto com vocês para desenvolver aquilo que vocês acham corretos e entregar o melhor serviço que vocês acreditam. Então nós temos a colaboração, é fundamental a gente começar a trabalhar com a colaboração. Nós buscamos experimentação e experimentação de verdade, se coloquem nesse objetivo, obviamente que com a segurança necessária. E a criatividade, ou seja, o que é a criatividade? Criatividade é o que mantém organizações à frente no seu ambiente de negócios. Ou seja, se eu tenho um ambiente de negócios em transformação, se as coisas estão evoluindo e se transformando repetidamente, né, ou reiteradamente, não mais de forma cíclica, a importância da criatividade. Isso significa que você, como líder, necessita capacitar a si mesmo e a sua equipe para gerar e executar ideias corajosas. Ideias corajosas são ideias do coração, são viver com o coração aberto. Então, esse ponto é fundamental. Então, como que eu, como líder, inspiro as pessoas? Como que eu, como líder, me qualifico ou busco ter experiências que desenvolvam a minha criatividade? Como eu, como líder, desenvolvo experiências para desenvolver a minha equipe em buscar criatividade e exercer a liderança que a gente acredita.
E por que que isso é importante, pessoal? Por que que isso? Porque o Simon Sinek, que é um grande que fala do Golden Circle, talvez eu passe rapidamente aqui, mas a oportunidade para a criatividade começa no momento em que nós não sabemos o que estamos fazendo. Vejam que eu comecei a falar para vocês dizendo que eu não queria trazer certezas. Mas no momento que eu estou experimentando, no momento que eu estou colaborando com outras pessoas, no momento que eu estou buscando criatividade, pode haver esse instante em que eu não sei bem aonde eu quero ir. E a gente olha, recentemente, a gente tem um slide sobre o ChatGPT, ou a inteligência artificial, e o criador, o fundador, quando ele buscou dinheiro, ele disse, eu não sei no dia de hoje como que eu vou monetizar a inteligência artificial, como que eu vou monetizar o ChatGPT. Mas quando eu tiver a empresa em pleno funcionamento, eu vou trazer vocês, investidores, e nós juntos vamos buscar e vamos encontrar a melhor forma de monetizar a minha empresa, de monetizar a inteligência artificial. Veja que no momento em que ele foi buscar, ele não tinha certeza, ele não sabia como monetizar, mas ele estava dizendo que no momento certo ele buscaria os investidores e colaborativamente eles usariam da criatividade para enxergar isso. Isso anos atrás e todos nós estamos vivenciando. Então a gente, quando usa o Design Thinking, a gente usa a visualização. Então o que a gente quer, pessoal? É resolver o problema certo. Por isso que vocês devem ver e estarem já acostumados à utilização de post-its. A gente quer investigar, experimentar e testar possibilidades antes das soluções. Então, a gente se utiliza dos conceitos de inovação, né? A gente não precisa levar a regra, né? Mas qual é o conceito de inovação? Investigar, experimentar, testar. Tem lá, né, quando a gente fala de inovação, de novos produtos, produto minimamente viável, né? Então a gente utiliza-se desse conhecimento, dessas questões para levar adiante, né? E o que é muito importante, pessoal, é a capacidade de criar opções antes de fazer escolhas. Quando a gente abre as nossas possibilidades, a gente pode criar opções que no início desse processo